E aí pessoal, tudo bem? Professor Isaac Aranha aqui e hoje nós estamos para a nossa aula final aqui do Esquenta para o Enem da Fastec com Sociologia, tá? Então veja aí, nós temos outros vídeos aí falando de Filosofia e também de Sociologia. E hoje o nosso fechamento aqui é para trazer uma coisa interessantíssima, que é sobre cultura e como que o Enem cobra a questão de cultura na sua prova, como que vai cair, tá bom? Então vamos lá. Indústria cultural. Vamos lá, pessoal. Sociologia, como a gente já sabe que é o estudo da sociedade, e a sociedade ela se manifesta de diversas formas. Essas maneiras peculiares de cada grupo, cada etnia, transmitir aquilo que acredita, os seus valores, a sua culinária, a sua arte, sua música, enfim, os seus costumes recebidos dos ancestrais aí, tudo isso é o nosso conjunto cultural. Se você pesquisar aí na internet ou em livros de sociologia, de antropologia, você encontrará inúmeros conceitos relacionados ao que é cultura. Então, muitos mesmo. Mas o que você precisa entender o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que nós, como seres humanos, construímos no nosso grupo social. Então, de maneira geral, existe uma cultura humana e existem culturas locais, regionais, religiosas, étnicas. Então, cada diferença é o que nós chamamos de cultura, tá? Então, cultura, se você andar pelo Brasilzão aí, nosso, com muitos regionalismos, você vai encontrar um estilo de vida do povo gaúcho, outro estilo de vida do povo nordestino, outro estilo de vida dos nortistas. Então, o Brasil é muito eclético, é gigante, é um país de dimensões continentais, então, com muitas culturas e subculturas. Então, assim, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que nós produzimos para o nosso bem-estar, para o nosso lazer, para a nossa sobrevivência. Tudo que o homem produz eu posso dizer que é cultura. Muito bem. Só que houve um momento em que na filosofia, um grupo da Alemanha chamado Escola de Frankfurt, então Escola de Frankfurt não é uma escola literalmente, é um grupo chamado Escola de Frankfurt, que esses filósofos e sociólogos criaram a ideia de indústria cultural. Pensa o seguinte: a arte, que antes era uma coisa natural, então se você vai na Bahia, tem grupos de roda de capoeira em tudo que é lugar. Se você vai no Nordeste, você encontra lá a literatura de cordel, a embolada, que são rimas feitas com pandeiro, né? Em Goiás tem o povo lá da viola, moda de viola. Enfim, o Brasilzão com suas múltiplas culturas, o carimbó lá no Pará, né, no Norte. Muito bem, diante de tudo isso, a cultura ela é para um grupo pequeno ali, para um grupo que se adapta àquela realidade. Por exemplo, nós temos um festival lá em Santarém, no Pará, que é sobre o boto. São as disputas do boto rosa e do boto cinza. Então, essa realidade do boto é normal para eles, é natural para eles, porque o boto lá, as ruas, né, a Amazônia, muita água, então o boto é algo natural. A criança conhece o boto, ela vai tomar banho de rio à tarde e ela vê o boto lá. Então esse festival do boto não faria sentido no Centro-Oeste, não faria sentido em outro ambiente. Então algumas culturas e subculturas elas são feitas para um ambiente específico, para um grupo específico. Só que o que acontece? No fim do século XIX, com o início de uma palavrinha chamada globalização, a arte foi sendo produzida, ela se transformou não em algo natural que os grupos humanos produzem naturalmente, sem forçar, ela começou a se tornar um produto. Tá? Então, quando ela se torna um produto, o produto, quem quer vender esse produto, ele quer vender para o maior número possível de pessoas. Então, se eu quero vender isso para o maior número possível de pessoas, eu vou ter que adaptar essa linguagem. Porque imagina, a literatura de cordel, a princípio, ela falava de coisas naturais do sertão, da falta de água, das coisas características do sertão nordestino. Se eu quiser vender essa arte para outro lugar, eu vou ter que pegar aquela linguagem e adaptar para algo que seja comum no Brasil todo. Então, se eu pegar, por exemplo, o brega, que é uma música típica lá do Pará, e eu quiser vender ela para o resto do Brasil, eu vou ter que transformar, mudar a linguagem, mudar alguns termos ali. Então, o que acontece? Qual o problema quando eu tento pegar algo que é local, regional e vender para o mundo para ficar milionário? Eu tenho que adaptar essa linguagem. Então, a arte, que antes era uma coisa natural, se torna um produto, tá? Isso aconteceu num período chamado Fordismo, tá? Quando o automóvel surgiu, então Henry Ford começou a criar automóveis em série. Depois assista no YouTube o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Então o trabalhador ficava apertando parafuso o dia todo, né? E produzia no final 100 produtos iguais. Isso nós chamamos de produtos em série.
Antes dessa revolução industrial, cada produto era único, era manufaturado, era feito com as mãos e era singular, era ímpar, né? Era exclusivo. Depois que as fábricas começam a produzir produtos em série, tudo é muito repetido. E eu faço a mesma coisa para vender para todo mundo. Então a arte também acabou se tornando como um produto para ser vendido para as massas. E aí muitos do produto cultural começou a perder a sua característica identitária. Por quê? Porque eu preciso vender para todo mundo. Então aquela roda de capoeira que antes cantava na música de capoeira coisas comuns da Bahia, agora tem que falar coisas do Brasil todo. Aquele carimbola do Pará que falava de coisas específicas do Pará, agora tem que falar coisas do Brasil todo. E quando eu faço isso, perde-se a identidade da arte como arte. Agora a arte transformou-se num produto em forma de lucro. Muitas empresas, muitas editoras, muitas gráficas, muitas gravadoras ficaram milionárias com essa questão da arte, e a arte deixa de ser arte quando ela se torna algo para ser vendido. Então, a linguagem, se eu quero vender para o maior número possível de pessoas, eu vou ter que nivelar por baixo. Então, muitos dos produtos, muita da arte erudita, por exemplo, que eu preciso vender para todo mundo, então eu vou nivelar por baixo para todo mundo conseguir entender aquilo que eu estou querendo fazer, seja na literatura, na música ou qualquer outro tipo de arte. Muito bem. E com isso, quando a arte vai mandada para todo mundo, isso gerou um efeito. Qual é o efeito que gerou? Cada grupo se sentiu traído. Eu sou Pará, por que o carimbó que era só meu agora é de todo mundo? Por que antes só eu tomava açaí e agora açaí está em todo lugar? Eu sou revoltado com isso, eu sou paraense, tá? Que fique claro isso aqui, tá? Então, pensa o seguinte, você começa a achar, né? E é brincadeira, tá, pessoal, que eu falei aqui, você pode tomar açaí tranquilo aí. Então, olha lá, eu começo a achar que o meu grupo é melhor do que os outros. E quando eu acho que a minha cultura é melhor do que as outras, é superior aos demais, isso chama-se etnocentrismo. A minha cultura é melhor, o meu jeito de ouvir música é melhor, o meu lazer é melhor, o meu vocabulário, as minhas gírias são melhores, né? Então isso é chamado de etnocentrismo. Se eu fosse você, eu marcava, sublinhava, fazia uma rodinha ao redor desse termo etnocentrismo. Marca aí para você pesquisar depois, porque isso aqui sempre cai no Enem, tá? Essa questão do qual cultura que é superior, não existe cultura superior nem cultura inferior, todas as culturas são iguais, tá bom? Todas as culturas são iguais, e quem acha que a sua cultura é melhor é um etnocêntrico, tá? E principalmente essa ideia de etnocentrismo, pessoal, pode vir com outro nome, chamado eurocentrismo, que é a ideia que o brasileiro tem de que tudo que vem da Europa é melhor. É chamado síndrome de vira-lata, tá? Ah, tudo que vem de fora é melhor, tudo que vem dos Estados Unidos é melhor, o que vem da Europa é melhor. Então isso é uma espécie de etnocentrismo ou até mesmo de eurocentrismo, tá bom? E para finalizar, pessoal, com um assunto que vai cair na sua prova de sociologia. Além da escola de Frankfurt, que transforma a arte como um produto, além da linguagem nivelada por baixo para poder ser vendida, e do etnocentrismo, que é a ideia de achar uma cultura superior a outra, um assunto que vai cair na sua prova de sociologia é o darwinismo social. O que seria o darwinismo social? Darwin, a gente sabe que é o criador da teoria da evolução das espécies. Lembra disso, né? Muito bem. Só que quando eu pego essa ideia da evolução das espécies e levo para a sociologia, ela pode gerar um efeito catastrófico. Que efeito é esse, Isaac? É o efeito de eu achar que como ser humano é mais evoluído que o boi ou a vaca ou a galinha. Isso me dá o direito de comer churrasco e galinha assada, né? E se eu trago isso para a sociologia, então o darwinismo social diz que algumas espécies, alguns gêneros, algumas raças, sub-raças, né, do ser humano seriam mais evoluídas do que outros. Então, essa ideia do darwinismo social no século XIX foi o que justificou o racismo, porque alguns alegavam que a raça ariana, os brancos, eram mais evoluídos que os negros, e isso nos dava direito de explorar e de escravizar aqueles negros ali. Então, cuidado com isso aqui, pessoal. Se alguma questão ou proposta do Enem trazer essa ideia de uma raça superior a outra, cita darwinismo social, com certeza você vai pontuar bastante. Tá bom? Pessoal, anota isso aqui, sublinha, e eu quero destacar aqui: Escola de Frankfurt, arte como produto, etnocentrismo, você saber o conceito de etnocentrismo, e o darwinismo social, que é a ideia que justifica o racismo de umas raças são superiores a outras, e isso aqui com certeza deve ser condenado por nós em uma possível proposta de redação para o Enem. Tá bom? Esse foi o assunto de sociologia. Espero que você veja todos os vídeos que nós gravamos anteriormente e que você faça a sua revisão e seja muito bem sucedido na sua prova do Enem que se aproxima, tá bom? Sucesso para você, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.